Fim de uma era, De Bruyne vai sair do Manchester City, anunciou isso de forma oficial depois de 9 anos e 10 meses, que é o que ele vai completar ao final do seu contrato, que termina agora, dia 30 de junho de 2025, meio do ano. Nesse vídeo eu quero trazer para você todos os detalhes da passagem de Kevin De Bruyne no Manchester City, seus títulos, alguns lances também e claro, vamos dar aquela pensada, imaginada aonde o De Bruyne vai jogar a partir de agora, mesmo com 33 anos, tenho certeza que ele não vai aposentar, vai buscar novos ares, eu quero dar minha opinião sobre isso também. Então, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, De Bruyne chegou no time do Manchester City no dia 30 de 8 de 2015, já com o City milionário. Veio da onde? Veio do Wolfsburg, né? Muita gente lembra da passagem dele no Chelsea, né? Uma passagem muito curta, mas no Wolfsburg ele já era um dos destaques. Para quem não se recorda, ele jogava no time alemão naquela época do Bruno Henrique, né? Lembram que eles chegaram a vencer o Real Madrid numa partida de Champions League, no mata-mata de Champions por 2-0, e aí depois teve aquela remontada espetacular com 3 gols do Cristiano Ronaldo, inclusive um gol de falta. Foi um jogo épico, né? Uma narração do André Henning espetacular, mas não vem ao caso aqui. Então ele já chegava já com um belo prestígio no cenário europeu. Talvez não era tão conhecido para nós brasileiros, mas no cenário europeu ele já era bem requisitado. Vamos falar dos números agora dele somente no Manchester City. No Manchester City, né, até o momento, lembrando que ele ainda vai jogar diversas partidas, então esse número pode aumentar. Até o momento ele tem 413 partidas oficiais, 106 gols e 174 assistências. Lembrando que o De Bruyne ele é muito mais um meio armador, que claro, faz os seus gols, mas não à toa o número de assistências é quase o dobro, né? Exagerando aqui, de gols, né? Porque é um cara que ele tem o passe realmente muito apurado e a gente vai ver vídeos sobre isso. Algumas curiosidades que eu pesquei nesses números aqui. Nesse tempo foram 57 gols de pé direito e 26 de pé esquerdo, que na minha opinião é um número muito alto, tá? E eu lembro, me recordo de alguns gols do De Bruyne de perna canhota, assim, coisa linda, de fora da área, tal, não foram gols simples não. Se vocês pesquisarem um pouquinho aí, vocês vão encontrar alguns do que eu tô falando. Depois, agora um número negativo, tá? Entre aspas. Ele fez apenas 3 gols de cabeça no Manchester City, sabia disso? Muito pouco, né? Mas não era um jogador de chegar todo o tempo na área, pelo contrário, era um jogador de colocar o jogador de área, né, em situação de marcar gol, né? Normalmente ele marcava os seus gols naquela região ali mais central, ali na frente da área, em alguns momentos, obviamente, dentro da área também. E aí, um outro número que também me chamou a atenção, foram 7 gols apenas de pênalti. E se a gente for recordar, com todos os jogadores que passaram no Manchester City, eu não lembro em algum momento que o De Bruyne era o cobrador oficial, né? Talvez não seja aí uma grande característica dele, né? Se ele tem algum defeito, né, como um meia, talvez a gente pode colocar os pênaltis, talvez, mas foram 7 gols de pênaltis apenas. Só pra gente ter ideia como esse número é baixo, ele marcou mais gols de falta do que gols de pênalti na sua passagem pelo Manchester City. 8 gols de falta. Um para mim, realmente é muito marcante aqui, que a gente já vai colocar vídeo pra gente ver, que foi esse gol contra o Chelsea. Época de pandemia e tal, sem torcida. O City perdeu esse jogo, tá? Mas o De Bruyne fez esse golaço. Ainda com essa edição que o cara fez aqui, ó, fica mais bonito ainda, né? Ainda com Kepa, Arrizabalaga ali na equipe do Chelsea. Então assim, De Bruyne é um cara muito magistral. Sobre as assistências novamente, ele tem uma média, né, nesse momento, né, até junho, pode ser que essa média melhore ou piore, de 0,42 assistências por partida, que é uma média realmente muito, muito, muito alta, tá? De Bruyne realmente é muito bem. E ainda nas assistências, agora vale a pena a gente ver um vídeo que a Premier League mesmo que acabou postando, tá, com algumas assistências dele. Óbvio que eu não vou mostrar todas elas, vou trazer algumas aqui que são as mais importantes e as mais marcantes para mim, as mais bonitas também, que descrevem muito bem que jogador que o De Bruyne foi no Manchester City e ainda pode ser em outros clubes, tá? Que foi, por exemplo, essa assistência contra o Newcastle. Notem aqui, né, o Bernardo Silva, que também foi muito inteligente, né, nesse lance, que ele vai infiltrar nas costas da defesa. E a defesa do Newcastle aqui, convenhamos, né, muito bem armada, né? Se a gente for parar para pensar, ó, a linha de 4 ali bem alinhadinha, né, lá ele. Mas o De Bruyne consegue achar espaço, vê que ele olha, observa a movimentação do Bernardo Silva, ele domina e faz um belo gol, tá? Outra assistência que eu gosto bastante, tá? Essa assistência aqui que ele deu para o Haaland, essa aqui também recente, né? Já do City recente aí, 22-23, temporada passada, que o Haaland passa nas costas e aí sai cara a cara com o goleiro, né? Coloca o Haaland numa situação muito privilegiada e o Haaland vai e faz o gol.
Conquistas, aqui, cara, não tem pra ninguém. De Bruyne é o maior campeão da história do Manchester City, o cara que mais levantou troféus, inclusive alguns como capitão, né, da equipe, 16 no total, incluindo a tão sonhada Champions League, que desde a era milionária que o Manchester City foi comprado, era o objetivo do clube. Demorou, uma hora chegou a ser vice-campeão, né, contra a equipe do Chelsea também. Então De Bruyne tem, assim, se ele for ter que levar todos os troféus, ele vai ter que comprar uma casa muito grande. Mas brincadeiras à parte, vamos dar uma olhada aqui em quais foram os títulos que ele venceu. A Champions League, que eu já citei, o Mundial Interclubes, né? Depois, 6 vezes campeão da Premier League, bizarro, né? 17, 18, 19 e aqui vários seguidos, né? Foram inclusive 6 seguidos, 6 títulos seguidos, é um recorde na Premier League inclusive. 2 vezes a Taça da Inglaterra, essa aqui é a FA Cup, tá pessoal, como vocês estão vendo por aqui. Depois, também venceu 5 vezes a Taça da Liga, que é um título de menos expressão, mas também conta, meu amigo, é vencer troféu. Esse é o objetivo de qualquer jogador. 3 vezes a Supertaça da Inglaterra, que é assim como a nossa Supercopa aqui do Brasil, né, que tem aquele confronto de uma partida. E depois ainda dá pra gente somar, né, alguns títulos individuais, como 2 vezes eleito como jogador da época. E curioso, né, é um cara que, como eu mencionei, falei muito mais das assistências, mas ele foi artilheiro em 15-16 da Copa da Liga Inglesa com 5 gols. Loucura, né? Realmente, nesse quesito, né, como em outros, o De Bruyne sai na frente de muito jogador. Confesso que essa parte aqui é mais especulativa, tá? Até porque ele acabou de anunciar oficialmente que ele vai sair do Manchester City e ainda não houve nada concreto no que diz respeito à grande mídia. Porém, eu vi apenas uma matéria que vale a pena a gente citar porque é bem curioso, que o River Plate fez uma proposta pelo City e foi antes do anúncio também, tá? Hoje em dia, eu já não duvido mais de nada, cara. A gente tem simplesmente o camisa 10 da seleção holandesa, que é o Memphis Depay, jogando no Corinthians. A gente viu o Cavani retornar, claro que o Cavani é sul-americano, mas, por exemplo, Bright White no Grêmio, apesar de não ser um craque, é o Bright White, que jogava no Barcelona há pouco tempo. Sérgio Oliveira, que jogou no Porto também bastante tempo, também tem tempo de Europa, estava jogando no Galatasaray, jogando no Olympiacos. Então, assim, realmente o futebol europeu, né, os jogadores europeus estão olhando olhares diferentes, né, olhares mais carinhosos aqui para o futebol sul-americano. Imagina o De Bruyne jogando uma Copa Libertadores, realmente seria uma loucura. Porém, entretanto, todavia, uma coisa que eu venho percebendo, e isso também é uma parada especulativa, é uma opinião minha, é que nas últimas temporadas, talvez nas últimas 2, ou pelo menos na última temporada, o De Bruyne ele vem sofrendo muito com lesões, bem verdade, mas ele me parece muito menos motivado dentro de campo. Até o semblante dele, assim, mudou um pouco. Eu sei que ele é um jogador um pouco mais contido nas suas emoções, tem uma história de vida até um pouco complexa em relação a isso. Se vocês pegarem algum vídeo que conta a história do De Bruyne, ele teve alguns problemas ali no início de carreira por conta de ser um cara extremamente quieto, tá? Mas me parece que ele é um cara que ele tá meio de saco cheio com o futebol. Não acredito que ele vai encerrar a carreira, né? Porque ele ainda tem boas propostas, provavelmente vão chegar boas propostas para ele na mesa. Mas, pensando em futebol de alto nível, eu acho difícil que, por exemplo, o De Bruyne fique numa Premier League, ou até mesmo faça uma mudança para uma outra grande equipe de futebol europeu. Vai me surpreender se isso acontecer, aos 33 anos. Acho que o caminho dele é muito mais MLS, Arábia Saudita, esses outros pequenos centros que têm muito dinheiro e o futebol exige muito menos. Por exemplo, a gente viu o Messi fazendo essa mudança aí há pouco, a gente viu o Cristiano Ronaldo também, talvez o Cristiano Ronaldo até por conta de ter menos escolhas. Então, assim, eu imagino que o De Bruyne vá para alguns lugares. Se ele pensar em vir para o futebol sul-americano, que realmente é um devaneio de tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo, acho que ele não vai escolher um lugar para descansar, que ele vai perceber, assim como o Memphis vem percebendo, e com certeza outros europeus também vão tendo essa percepção, que aqui, meu amigo, aqui a cobrança é muito maior. Então, assim, pensando nisso tudo, pensando num cara que já ganhou tudo, já, sabe, ele não tem mais essa... Me parece, né? Que ele não tem mais essa grande vontade de falar, cara, vamos começar tudo de novo, vamos pegar firme nessa temporada, vamos ganhar a Champions League, vamos ganhar Campeonato Nacional, vamos ganhar isso, vamos ganhar aquilo em alto nível. Eu acho que não, acho que ele já chegou naquele ponto da carreira onde ele tá mais querendo desacelerar, jogar menos, sabe? Tá mais próximo da família, provavelmente, tá? Óbvio que sendo uma coisa especulativa, mas é o que ele aparenta. E aí, até falando de seleção belga, cara,
Tem muitos problemas, eu me impressiono ainda que o De Bruyne seja na seleção belga, porque tem muito problema de relacionamento por lá, a gente viu o Courtois deixando o time, retornando, e aí com o retorno dele, o outro goleiro que é o Koen Castells, que jogou bastante também, inclusive no Wolfsburg, que o De Bruyne jogou, indo embora, falando, cara, não dá, que virou bagunça aqui, então assim, eu acho que o próximo passo é ele anunciar uma aposentadoria de seleção. Talvez ele jogue a próxima Copa? Bem provavelmente. Tem nível para isso? Obviamente que tem. Mesmo jogando MLS, Gabica, mesmo jogando MLS, eu acho que ele não é nada de braçada ali no futebol da Bélgica, dá para ser titular ainda tranquilamente se ele estiver se cuidando, não estiver sofrendo tanta lesão, inclusive que é o que aconteceu, infelizmente, nessa última temporada. Mas assim, é um maestro, cara, um maestro, o De Bruyne com certeza um dos maiores. Dá para se discutir se ele é o maior jogador da história do City, pelo menos da era moderna, juntamente com o Agüero. Eu acho que dá discussão aí, tá? Características diferentes, né? Agüero artilheiro, De Bruyne muito mais assistente, tanto que quando jogaram juntos teve essa dobradinha aí em alguns momentos, em algumas partidas do Manchester City. Mas o que você acha? Agora eu quero a sua opinião, falei bastante aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo sobre o De Bruyne, o que você acha que ele vai fazer da carreira, acha que foi uma grande trajetória do Manchester City, acredito que ele ainda cabe num grande clube europeu, eu acho que cabe, mas eu acho que ele não quer. Comenta aí embaixo, se inscreve aqui no canal do Futebol no Detalhe e acessa nosso site, que lá tem muito mais futebol para você acompanhar. Valeu? Tamo junto e até a próxima.